Queridos, nós estamos entrando em mais uma festa bíblica. Daqui a pouco eu vou falar sobre Rosh Hashanah. Nós estamos entrando num novo ano bíblico. Então, assim como você cria expectativas na virada de ano do nosso calendário romano, entre dezembro e janeiro, então a boa notícia é que você pode criar muitas expectativas. Porque de acordo com o calendário bíblico, nós estamos entrando num novo ano e eu tenho certeza de que Deus tem preparado coisas grandiosas para a sua vida. Amém? Então, daqui a pouco, nós estaremos comemorando a festa de tabernáculos. É uma festa que eu sei que você conhece, já tem comemorado nessa casa, a festa de tabernáculos. Nesse ano, todas as igrejas, casas de paternidade, estão sendo convidadas a irem festejar em Resende. A festa será no dia 8 de outubro, sábado, 8 de outubro. Então nós lá faremos as cabanas, nós faremos as tendas, vai ser uma noite muito agradável, uma grande festa. Então todos aqui estão convidados, inclusive nós somos responsáveis pela tenda do hambúrguer. Delícia, né, gente? Então, se prepare, vai dar super certo, vai ficar uma delícia. Então, se prepare, separe essa data na sua agenda, 8 de outubro, daqui a 2 semanas, daqui a 2 sábados, tá bom? Nós vamos nos organizar para que o máximo de pessoas possam ir. Mas, como eu sempre digo, você precisa separar essa data na sua agenda, ok? Vai ser uma grande festa. Dia 8, festa dos tabernáculos. Domingo, dia 9, atenção, nós vamos começar a nossa Universidade da Vida. Amém. Então você que ainda não começou, que você ainda não fez a Universidade da Vida, não perca essa oportunidade. Se você quer saber o que é a vida, qual é o sentido da vida, o que você está fazendo nessa terra, qual é o seu propósito, já se programe. A partir do dia 9, domingo, 9 horas da manhã, nós começaremos uma nova turma, ok? Se você então ainda não fez, fala com o seu líder, procura algum líder dessa casa, dê o seu nome, mesmo que você não dê, a gente vai separar o seu nome, porque a gente sabe quem é você. Então você vai ser convidado a participar da Universidade da Vida, amém? Nós teremos uma nova turma da Capacitação Destino do livro 2, O Poder da Visão. Então, se você, a galera que está saindo agora, a galera da turma do livro 1 fez prova hoje. Foram bem, não foram, pastorela? Acho que sim. Acho que sim. Foram bem na prova, foram bem no teste. Essa turma do livro 1 está passando para o livro 2, O Poder da Visão. Então, você que precisa refazer o livro, você que perdeu a turma 2, então aproveite, porque no dia 9 a turma 2 também vai estar começando, ok? Não deixe essa oportunidade passar. O Wesley falou aqui rapidinho sobre o quilo do amor, então eu quero te lembrar, você pode trazer um alimento uma vez por mês, sempre que você puder, aos domingos. Entrega para o Wesley, entrega para a Kate, porque no primeiro domingo do mês nós sempre distribuímos as cestas básicas. Então a demanda de cestas ela é sempre muito grande, sempre cresce, conforme a igreja cresce, a demanda das cestas também cresce junto. Então nós precisamos da contribuição de todos. Então faça parte do quilo do amor, trazendo 1 quilo de alimento, amém? E se você precisa também da cesta, não deixe de falar com o Edson ou com a Kate, para que eles também possam te entregar uma cesta para que você tenha alimento em sua casa. Todos os sábados, bazar, evangelismo, bazar a partir das 2, não é isso? Das 2 horas da tarde, evangelismo também a partir das 3 horas, 2 horas, 3 horas. Então venha para a igreja, se junte com o pessoal, venha servir a casa do Senhor e venha para o evangelismo. Digina, tem aquele videozinho?
para todas as mulheres. Então, meninas, se preparem, dia 22 de outubro em Resende, até o final desse mês, o primeiro lote, R$50 no cartão, ou então espécie ou Pix, R$40. Dê o seu nome, separe essa data na sua agenda, porque vai ser poderoso. Então não deixe de participar. Homens que estão olhando para minha cara, falando assim, e eu com isso? E você, meu filho, vai mandar sua mulher, amém? Você vai mandar sua mãe, não é? Então nesse dia 22 de outubro, não peça para sua mãe fazer um bolo, não exija da sua mãe fazer nada, porque ela não vai estar aqui em Resende, tá bom? Ela não vai estar aqui em Taubaté, ela vai estar lá em Resende com a gente. A expectativa é de 700 mulheres nesse tempo maravilhoso de adoração. Então, invista esse tempo, dê o seu nome, nós vamos juntas para lá e vai ser incrível. Amém? Amém. E eu quero saber, tem visitantes? Recebam com muita alegria os nossos visitantes. Nós temos o Gustavo, né? Seja bem-vindo, Gustavo. Nós temos outros visitantes aqui também, que já a gente vai apresentar. Mas Gustavo, seja muito bem-vindo. Se mais alguém vem a essa casa pela primeira vez, seja bem-vindo, que você possa ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus ao seu coração. Amém? E voltem sempre. Pastor Elton. Minha presença aqui está ficando muito comum. Tipo assim, tá bom, é ele, né? Fazer o quê? Mas vocês se deram mal que hoje não sou eu. Gente, estou muito feliz de estar aqui mais um domingo. E eu quero apresentar a pastora Zelinda, vem para cá. Eu quero apresentar a pastora Zelinda, uma salva de palmas. Queridos, a nossa igreja é uma igreja que entende que nós precisamos nos posicionar nesses 7 montes que Deus nos deu para influenciarmos a sociedade. Eu não vou gastar tempo com isso hoje, um dia eu prego sobre isso, mas eu quero falar que hoje nós estamos aqui para falar sobre o monte do governo, que inclui, obviamente, a política. Eu conheci a pastora Zelinda em agosto, lá em Resende. A gente teve o congresso de paternidade, o apóstolo Cristiano Miranda foi pregar lá, e a pastora Zelinda foi na comitiva, assim como ela trouxe uma comitiva hoje aqui que ela vai apresentar, a pastora Zelinda estava lá. E olha como é que o mundo é pequeno, gente. Conversa vai, conversa vem. Eu descubro que a pastora Zelinda é prima do pastor que foi pastor da minha irmã e do meu cunhado lá em Vila Velha. Eu falei, se a gente começar a conversar mais, eu descobri que a gente é primo. Não foi, pastora? Eu falei, se a gente cavar mais um cadinho, tem sangue junto aí. Mas a nossa igreja é uma igreja que defende que o governo precisa ser conquistado por homens e mulheres de Deus. Amém. Você entende isso? Por muito tempo, queridos, nós ficamos num discurso de que a igreja e a política não podem se misturar, e Satanás tomou conta. E hoje nós entendemos, estávamos conversando ali atrás, que esse discurso de que igreja e política não se misturam, isso é uma conversa do passado. E nós estamos, como casa de paternidade, transicionando, porque nós entendemos que homens e mulheres de Deus precisam estar sim no governo para representar o reino dele. Você está entendendo, sim ou não? Amém. Lá em Resende nós já temos um prefeito que é membro, que é discípulo, que é filho da casa, que é o Alexandre Sefiotes. Ele já foi deputado federal, hoje ele é prefeito de Porto Real. Nós temos vereadores que são filhos da casa, e nós estamos querendo fazer federal e estadual lá no Rio, para que também sejam filhos da casa. E vamos entrar nas prefeituras, vamos entrar no governo, vamos entrar, queridos, porque é Deus que precisa governar. Você entende isso, sim ou não? E a pastora Zelinda foi convidada por nós, porque nós entendemos que aqui nós não fazemos voto de cabresto, aqui nós orientamos o povo de Deus. E nessa orientação, nós procuramos nossos líderes espirituais, pastores Leandro e Vivi, e eles nos orientaram, e com muito carinho nós recebemos a orientação deles, dizendo, sim, pastora Zelinda é quem nós apoiamos para Taubaté, para o estado de São Paulo, nesse momento de eleição. Então eu queria que você recebesse mais uma vez com muito carinho
Uma salva de palmas ao Senhor pela vida da pastora. Pega sua mão para cá, vamos orar para ela. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que a tua filha seja usada pelo Senhor nessa manhã, para nos desafiar, para nos abrir a mente, o coração, para que ouçamos a tua voz. Usa a tua filha nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Pastora, se apresenta e apresenta esse povo lindo que está com a senhora. Paz, igreja. Amém. Muito feliz esta manhã de estar nessa casa. Venho acompanhada aqui da pastora Jéssica. Dá um mãezinho assim, Jéssica. Pastora Linda, Babi e Michael. São líderes de jovens, adolescentes lá na casa, que eu faço parte aqui nessa cidade. E de verdade eu estou honrada de estar aqui nessa manhã. Eu conheço a visão do qual vocês foram inseridos da parte do Senhor. E eu quero começar esta manhã honrando o pastor Leandro e a pastora Viviane, dos quais eu conheço e conheço a visão. Quando eu falei com o pastor Elton aqui de manhã, que nós somos muito alinhados em visão como casas. Nós, o Ministério Sonho de Deus, e vocês, casa de paternidade. Os nossos pastores, nossos líderes, trocam muitas figurinhas espirituais, conversam, têm uma visão muito alinhada do que Deus tem a fazer nesse tempo. A palavra sobre vocês, casa de paternidade, é algo que fala muito ao nosso coração, na nossa casa. Nós somos uma casa paterna também. Amém. E nós entendemos, temos uma palavra de que essa casa de paternidade em Resende, vai transformar Resende na cidade de paternidade. Amém. Nós cremos nisso. É algo muito forte que acontece lá. E nós temos certeza que não está sendo e não será diferente aqui com vocês. Amém. Amém. Ou também o pastor Elton e a pastora Suzana, que nós conhecemos lá naquele dia, começamos a conversar e nos encontramos lá em Vila Velha, na minha terra. Achei o máximo. Quando eu converso com eles, eu me sinto em casa, porque vai começar a universidade da família, né? Que eu tenho 17 anos já em Taubaté e já mudei muito meu sotaque. E quando eles falam, eu falo assim, aqui vai. Em Taubaté tem uma universidade da família. Mas eu os honro muito e que coisa tremenda, né? Eu sou mãe, sou casada, tenho 2 filhos pequenos e eles vêm de Resende todo final de semana e tem que honrar, né? Tem que honrar essa disposição, esse meu reino desta maneira, tem que honrar, porque eu sei que é desafiador, né? Não tem um domingo em casa, jogada no sofá, estou sempre na estrada, né? É um custo, uma renúncia, mas sei que o Senhor os acrescentará. Amém. Romanos 8. Vamos à palavra. Romanos 8. E nós somos tão alinhados de visão como casas que eu prego neste lugar literalmente estando em casa. Porque nós somos extremamente alinhados. Eu sei que o pastor de vocês pensam, eu sei o que eles creem. Nós cremos muito, muito parecido. Então, está muito fácil hoje. Romanos 8, 14 ao 16, diz assim: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andares uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, então são filhos de Deus. Nós todos cremos neste lugar, somos filhos de Deus e pela noção do Espírito somos guiados. É evidência de que nós somos filhos. Uma coisa é vir na igreja, passar por uma igreja, é a vida, todo mundo entra, todo mundo. Outra coisa é ser filho, né? Filha para quem decidiu entregar a sua vida ao nosso único suficiente Salvador e se tornou um com Ele através da presença do Teu Espírito em nós. E a evidência de que nós somos realmente filhos de Deus é que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque uma vez filho de Deus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, né? Nós podemos até querer fazer nossas próprias escolhas e tomar nossos próprios caminhos, mas esse Espírito que nós habita nos constrange, fala conosco, nos traz de volta, nos incomoda com seu amor,
de volta para junto do nosso povo, para junto da nossa família. É evidência de que nós somos filhos, sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E essa, diz aqui a palavra na sequência, que nós não recebemos, no versículo 15, um espírito de escravidão, para andar mais uma vez em temor, mas um espírito, esse espírito de paternidade, esse Espírito Santo que nos adotou e que nos libertou. Então o que a palavra está dizendo aqui é que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus e recebemos a presença de Deus em nós para sermos livres e não voltar nunca mais ao jugo da escravidão. Eu estou começando um pensamento aqui do que o Espírito Santo quer construir. O que o Espírito Santo de Deus, nós já estive debaixo do jugo de escravidão. Mas o Filho me libertou e verdadeiramente fui livre. Como o Filho libertou você e verdadeiramente você é livre. Mas o tempo todo, há uma tentativa das trevas para que a gente negocie essa liberdade. Para que mesmo sendo filhos, nós venhamos a viver como escravos. É possível? Claro que é possível. Eu tenho o Espírito Santo, mas eu posso escolher na minha vida viver mendigando as bolotas de porcos como um escravo, não entendendo o que é ser filho e o que é ser herdeiro. Quando nós entendemos, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, vivemos como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Isso nos leva para uma dimensão de liberdade. Eu já fui escravo em muitos sentidos da minha vida, e a maior escravidão é aqui. Porque o dia que nós aceitamos a Jesus, eu passei por muitos processos de cura interior, de muitas marcas que eu carregava. Todas vamos falar, um termo para me fazer entender. As maldições mesmo que havia sobre minha família, historicamente, de geração em geração, tudo foi quebrado na cruz. Aleluia. Tudo foi quebrado, sobre a sua vida também. Talvez assim como na minha, na sua história, tem uma ascendência de alcoolismo, de adultério, de rejeição. Você olha para o seu pai, você olha para o seu avô, você olha para o bisavô, você vê uma história que se repete. Na minha vida de espírito de miséria, olha aqui para mim. Por todo o olho de geração em geração, eu acho um espírito de miséria, que não está ligado à pobreza, mas está ligado à mentalidade. Na cruz tudo isso se rompeu. Só que eu cheguei em Cristo com 25 anos, já vi uma cultura enraizada na minha mente. E que mesmo sendo filha de Deus e podendo ser livre, eu ainda vivia como escrava, por uma cultura de escravidão. Então de algo que me escravizava era essa mentalidade de miséria. A rejeição era a lente pela qual eu via todas as áreas da minha vida. Todos os meus relacionamentos, todas as minhas amizades, eu via através da lente da rejeição. Coisas aconteceram na minha vida que me levaram a esse lugar. A não me sentir amada, a não me sentir filha. E aí toda amizade que eu começava, todos os lugares que eu andava, todo relacionamento que eu fazia, todas as minhas, no trabalho, nas amizades, aonde eu ia, eu sempre via pela lente da rejeição. Então o tempo todo, eu vivia de uma maneira onde qualquer pessoa poderia sair da minha vida a qualquer momento. E isso é uma escravidão. Todos esses espíritos, tudo isso, o dia que eu ergui minha mão e aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele veio habitar em mim e todas as maldições foram rompidas na cruz do Calvário. Mas a minha mente era escrava e precisava ser desconstruída dessas fortalezas. Uma coisa é você aceitar Cristo e no mundo espiritual, no seu espírito, você ser livre. Outra coisa é andar com esse espírito que te guia e ser desconstruído dessa cultura, dessa maneira de viver a partir das suas marcas, das suas dores, dos seus traumas que precisam ser sarados e curados para que você viva como livre. Amém, amém. E eu quero falar dessa vida em liberdade, guardada só para os filhos de Deus. Dinheiro não é sinônimo de liberdade. Poder não é sinônimo
sinônimo de liberdade. Status não é sinônimo de liberdade. Influência, né? Hoje que está na moda ser influencer nas redes sociais, muito menos, não é sinônimo de liberdade. A verdadeira liberdade consiste em viver na pessoa da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A liberdade está em viver na verdade. Amém. Quando eu manifesto a verdade em tudo que eu faço, em tudo que eu vivo, eu sou verdadeiramente livre. Se tem algo que escraviza, é a mentira. A minha vida já foi muito uma mescla entre verdades e mentiras. Hoje eu vivo na verdade. Hoje a verdade veio habitar em mim. Cristo, a verdade é uma pessoa. Hoje tudo é relativo, né? E se fala muito, né, que a verdade, não, peraí, isso é relativo, a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. Porque é verdade para você não é verdade para mim, não é isso? Virou tudo relativo. A verdade não é relativa, ela é absoluta, ela é uma pessoa. Amém. Ela está manifesta aqui, essa é a verdade. E o Verbo, que é a verdade, se encarnou, habitou entre nós. E hoje habita em nós. Hoje nós somos cartas vivas dessa palavra. Hoje nós somos um com a pessoa da verdade. E quando eu vivo na verdade, em tudo que eu penso, em tudo que eu faço, eu manifesto a vida de Cristo verdadeiramente. Eu sou livre. Amém. Glória a Deus. Livre. E esse espírito que nos aprisiona na escravidão, mesmo sendo livres, ele está muito ligado à rejeição, né? A rejeição já é um traço de nascença. Como assim, pastora? Mas meu pai me amou tanto, minha mãe me amou tanto, né? Lá no Éden, quando o homem peca, tinha a visita de Deus todos os dias no jardim, e peca, e aí eles são tirados do jardim, porque o Senhor, no seu infinito amor e misericórdia, guardou o caminho da árvore da vida, protegeu para que o homem, agora, depois de comer o fruto lá do conhecimento do bem e do mal, não vivesse eternamente em pecado. Ele guardou o caminho da salvação para mim e para você. E ali, né, diz a palavra que ali o homem foi tirado da presença de Deus. Éden é o lugar da presença permanente de Deus. E ele foi convidado por Deus a se retirar, porque Deus nos ama. E vai chegar o dia de comer da árvore da vida, agora não. Primeiro vai vir um outro homem, um segundo Adão, que vai passar por aqui, não vai pecar, e aí vocês vão poder então comer da árvore da vida. E essa separação do homem com Deus, né, trouxe para o DNA humano, do qual eu e você já nascemos com ele, esse DNA de Adão, né? Nós já nascemos com esse traço de rejeição, no sentido de sermos separados de Deus. Por isso que a humanidade clama por Deus. A humanidade não sabe aonde encontrar, e aí vai para caminhos tortuosos, para caminhos equivocados, porque toda criatura de Deus, todo ser humano é criado por Deus, toda criatura de Deus clama por essa presença de Deus. E aí você por caminhos errados, porque está buscando uma coisa só, o nosso Deus. É o que todo mundo quer. Está lá no bando, está no espiritismo, está no centro de macumba, que é Deus. Está de alguma forma tentando se conectar de uma forma enganosa, mas está buscando uma conexão com o seu Criador. A criatura quer se conectar com o Criador. Então já é um traço que nasce em nós. O ser humano não nasceu para ser rejeitado, separado. Não nasceu para ser separado do Criador. E nós já nascemos clamando por se tornar um com aquele que nos criou. Já veio o DNA de Adão, essa busca por esse Pai Criador. E quando nós aí temos ainda essa questão da rejeição ativada por uma família, né, potencializada por um pai que não deu o nome na certidão, por uma mãe que não exerceu o seu papel como deveria, por tantos motivos e tantas situações que somos nós para julgar, e tantas situações que nós somos acometidos na vida, né? E aí aquela orfandade, nós já nascemos buscando a presença do
Pai, aquela orfandade então grita dentro de nós. Somos expostos a então uma rejeição natural, a algo ainda maior. E essa rejeição é uma lente por qual nós vemos todas as coisas, fizemos análise. É onde nós nos sentimos menores, inferiores, indignos, como se nada fosse para nós, como se nós não fôssemos aptos a nada. Mas é tremendo porque o Senhor dispensou a nós, através do seu sacrifício na cruz, o espírito de adoção, do qual nós clamamos, Abba, Pai. Esse espírito de adoção, esse espírito de paternidade, do qual vocês estão fortemente debaixo dessa unção de paternidade, que vem religar a criatura ao Criador, mas não só como criatura, agora como filho de Deus. Amém. E o tempo todo, sabe o que querem fazer de nós? Voltar-nos a viver como escravos. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres. Aleluia. E esse Espírito Santo que habita em nós, que nos conectou com o Pai, vem para remir, para curar todo esse afastamento do Pai e vem nos religar com quem nos criou. É um encontro eterno da criatura com o Criador, se tornando um só para um propósito eterno. Aleluia. Você faz parte do propósito eterno do Pai. Amém. Do propósito eterno do Pai. Romanos 8:21 diz assim: na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Olha que coisa tremenda. Não somos só as criaturas, nós o ser humano. A natureza que está se decompondo, se degenerando, também está clamando para ser liberta. É isso que o Romano está falando. Porque o pecado de Adão e Eva contaminou a terra. E desde então, desde Gênesis, a terra foi contaminada, está sendo o quê? Degenerada. Está passando por um processo de decomposição. E isso não fala só de um solo, isso fala de uma decomposição moral. Porque nós somos pó da terra. O homem é pó da terra. Nós viemos do pó e do pó isso daqui vai voltar. É o nosso último estágio. Debaixo da terra vira pó. A terra está em decomposição por causa do pecado de Adão e Eva. E a terra que está em degeneração também clama pela liberdade otorgada aos filhos de Deus. Porque agora, sendo um com Cristo, regenerados, toda a terra que nós pisamos e tocamos é santa. E tudo aquilo que foi contaminado entra no processo agora de regeneração. Aquilo que estava sendo degenerado, agora então é regenerado. Você e eu estávamos no processo de degeneração. Eu cheguei em Cristo completamente em decomposição moral. Em completa decomposição moral. O que eu crio, o que eu pensava, o que eu vivia. Gente, se Jesus não tivesse chegado na minha vida, eu não dá hoje. Um dia eu venho aqui contar a minha história para vocês. Juntar a história do pecado de vocês todas, eu não ver aí, sequaliza com os meus da onde o que o Senhor fez na minha vida. Mas eu fui criada de uma maneira e vivi de tal maneira, sempre tive um espírito de liderança, que se Jesus não tivesse chegado na minha vida, eu seria hoje essas ativistas feministas, meu corpo, minhas regras próprias, eu seria isso, pastor. Estava fardada nisso. Já estava sendo uma cultura, eu já estava começando a trilhar um caminho desse pensamento, quando Jesus interviu. Glória a Deus. Para outro propósito. Para a bandeira da família, do papel da mulher, enfim. Era uma pessoa em completa degeneração de valores. Fui criada na roça, com princípios de família. Há 44 anos atrás, na roça, né? A gente é criada com aqueles princípios do pensa pai, pensa mãe, de honra, de obedecer. De repente, mudamos para a cidade com 17 anos, lá para Vila Velha, e começou um processo de decomposição, degeneração moral na minha vida. Mas com 25 anos de idade, num longo história, através da faculdade, e tantas, a empregada doméstica na roça, 2 anos depois fazia faculdade particular na cidade.
E eu achava que quem tinha me colocado lá eram os santos e tantas coisas que eu fazia, as minhas promessas. Só que numa sala de aula de 90 alunos tinha uma pessoa evangélica sentou do meu lado. E essa pessoa falou de Jesus para mim. E aí um dia Deus me falou, era eu, filho, não era essas coisas aí que você fazia suas petições, era eu. E ali, aquela terra, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Aquela terra que estava em degeneração, num só ato, num só momento, foi completamente regenerada em Cristo Jesus. A regeneração que a cruz do Calvário traz para a nossa vida. Depois tem o processo de desconstrução e de santificação, mas a regeneração é um ato ali que acontece automaticamente no Espírito. Vem cá, você estava em decomposição, degeneração, agora você é regenerado, ou seja, gerada de novo. Por isso que nós nascemos de novo, viramos bebês. Nós morremos com Cristo na cruz, porque a cruz é inclusiva. Ele nos excluiu da morte eterna, mas Ele nos incluiu na cruz. Quem não morre não nasce de novo. Quem é que nasceu de novo? Aleluia. Aquela velha criatura morreu na cruz. Nós participamos com Cristo da sua morte na cruz. E Ele nos dá uma vida, nós entregamos a vida velha a Ele e recebemos a nova vida dele em nós. Nascemos de novo, viramos bebês. Precisa o quê? O bebê precisa aprender a falar. O bebê precisa aprender a andar. E aí o bebê precisa se alimentar da maneira correta. Isso é ser regenerado, nascer de novo. Agora eu como outra comida, eu bebo outra bebida, eu me alimento de outras coisas. Agora eu falo de uma outra maneira, eu penso de uma outra maneira, eu caminho de uma outra maneira. É um bebê reaprendendo a viver numa nova cultura de vida. E agora que é uma pessoa degenerada, degenerava a terra. Porque eu falava do que eu queria para as minhas amigas, eu falava do que eu pensava para as pessoas, eu era alguém em decomposição, decompondo a moralidade da terra. Eu que estava no mundo, é isso. Ninguém é neutro. Todo mundo influencia e toca alguém. Mas agora, uma vez regenerada, eu faço parte do propósito eterno de Deus, de nós regenerarmos a sua terra, que desde o Éden Ele entregou nas mãos do homem para governar. Governe, pois, Gênesis, sobre tudo aquilo que eu criei, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, e descansou. Ai, Deus cansou muito, né? Da criação. Esse descansar, eu usei um exemplo ontem. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eles estão em casa com o meu marido. Eu deixei eles com o meu marido, meu esposo. Eu estou aqui extremamente descansada de que eles estão sendo bem cuidados. Esse é o descanso de Deus. No 8º dia Ele descansou. Criou o homem à sua imagem e semelhança. E entregou o governo de tudo aquilo que havia criado o homem. E descansou. Mas esse homem pecou. Esse descansou é confiou. Eu estou aqui tão descansado que eu confio tanto no meu marido no cuidado dos meus filhos. É esse descanso do 8º dia. De alguém que confiou algo a um ser que ele criou a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou. E agora, uma vez regenerada, eu faço parte de um propósito eterno de Deus, de regenerar essa terra contaminada pelo pecado. A terra precisa ser remida do pecado. Há uma decomposição moral. E essa terra, como eu disse em Romanos, está clamando para também ter acesso à liberdade otorgada pelos filhos de Deus. A terra quer ser livre da contaminação do pecado, da imoralidade. A terra quer ser livre daquilo que o pecado fez com a humanidade. Ela clama pela manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Não é dos crentes, não é dos evangélicos, são daqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A terra, a criação clama pela manifestação. É a natureza criada, foi subjugada desde o Éden, está clamando para ser liberta desse cativeiro. Nós precisamos libertar a terra. Libertar a terra. Precisamos olhar para tal da terra e libertar. Há muitas coisas das quais essa terra precisa ser liberta. Há muitas coisas das quais a escola que você frequenta precisa ser liberta de tantos pensamentos, de tanta ideologia.
Os seus amigos são terras que precisam ser libertos, a sua família, os seus vizinhos. Nós precisamos libertar a terra de cativeiro. Nós somos livres e agora a terra está falando, ei, me liberta também. Você saiu do cativeiro, lembra de mim. Volta aqui e me tira também deste lugar. É isso que a palavra está falando. A terra clama pela liberdade otorgada aos filhos de Deus. Gálatas 5 diz: estáis, pois, firmes na liberdade como Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de escravidão. Sabe o que é o jugo de escravidão? O pecado, o que separa o homem de Deus. Aquilo que a cruz conquistou, devolver, a conexão, a presença de Deus ao homem. O pecado vem para afastar disso. Mas o pecado, meus queridos, não pense que o intuito das tentações e das setas para que você peque não é só para que você se afaste da presença do seu Pai. É porque com isso você sai de uma posição de libertador. E você vive como escravo em pecado. E em pecado você se torna de novo um escravo. E um escravo não pode ser um libertador. A guerra é por território. A guerra não é pela vida da Zelina, é por território. Porque se eu me rendo ao pecado, Satanás ganha território. Porque agora aquela regenerada volta a um estado de decomposição. E aquela que estava regenerando e libertando a terra, agora está novamente participando de um processo de contaminação da terra. A guerra não é só pela minha vida e pela nossa vida individualmente. Nós fazemos parte de um propósito de Deus. E quando nós nos contaminamos, nós paramos de contribuir com esse propósito de libertar a terra. O pecado tem consequência social. Hoje 12% dos bebês que nascem no estado de São Paulo são filhos de mães entre 10 e 13 anos de idade. Isso tem consequência social. Eu não estou falando mal dessas meninas. Elas são vítimas já de toda uma situação, mas tem consequência pessoal. O meu pecado tem consequência social. O pecado não para em nós mesmos. O pecado contamina a terra. Se eu peco, o meu pecado traz uma consequência para a sua vida, traz consequência para o outro. A mentira tem consequência não é na minha vida, na minha vida e na sua vida. Todo pecado tem uma consequência que transcende a minha vida. Se eu estou preso no vício do cigarro, eu vou ser uma pessoa que vou precisar de algo, A terra vai ter que cuidar de mim. No seu sistema de saúde, das suas maneiras, vai ter que cuidar de mim. Se eu sou uma pessoa que estou nos vícios das drogas, a terra vai ter que cuidar de mim, o sistema vai ter que cuidar de mim. O pecado tem consequências sociais e o objetivo de Satanás é contaminar a terra. Não se trata só da minha vida e da sua vida, mas é transformar de novo libertadores em escravos. Nós fomos livres e fomos transformados em libertadores. Se nós nos permitirmos voltar ao jugo da escravidão, nós voltamos para um lugar de escravos. E ali nós nos libertamos a terra. Fala assim comigo: eu fui livre. Eu fui livre. E me tornei um libertador. Me tornei um libertador. Nós precisamos preservar essa nossa condição. Preservar essa nossa condição. É neste lugar que há plenitude para a nossa vida. Dentro desse propósito, olha aqui para mim. Dentro desse propósito, tem os seus sonhos pessoais. Dentro desse propósito, tem a vontade perfeita de Deus sobre a sua vida. Dentro desse propósito, tem felicidade para você. Dentro desse propósito, tem aquilo que não subiu ao teu coração, que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram. Tem aquilo que você nunca pensou e imaginou. Dentro desse propósito, tem alegria na sua vida. Tem os desejos do seu coração atendido, porque o Pai nos ama. Nós não somos marionetes na sua mão, só trabalhando e falando. Não, é neste lugar que nós encontramos a plenitude dos nossos dias. Quando nós nos tornamos filhos e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guiados para uma boa, perfeita e agradável vontade. Nós somos guiados para um destino profético. Nós somos guiados para a perfeição de Deus para a nossa vida. E é isso que está disponível para mim
e disponível para você. Diga amém. Amém. Eu já vou caminhar para o fim, já vi a hora aqui. Eu estou respeitando aqui. Tem alguém gritando para mim. Ele olha para mim, eu olho para ele. Ele não para, né, gente? Dá vontade que ele para, não dá? De uma forma geral, de ver nossos filhos crescerem, né? Pisco o olho, eles estão grandes. Fala, tempo, tempo, vai devagar. E o pecado nos devolve aquela condição de orfandade, lá do Éden, do qual nós já fomos tirados. Esse é o propósito do pecado. E nós somos guardiões dessas verdades. Nós somos guardiões dessa liberdade que a cruz já trouxe para a nossa vida. Nós precisamos guardar aquilo que a cruz fez em nós. Tem um versículo que eu amo na Bíblia, que está em 1 Timóteo, que diz assim, 3,15. Contudo, se eu demorar, Paulo falou para Timóteo, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja, bota a mão em você mesmo, fala assim, a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós somos o sustento da verdade na face da terra. Nós somos a coluna. O que pensa nessa construção? Fundamento e coluna. A gente não está vendo aqui as vigas, elas estão encobertas. Mas em volta aqui de nós está cheio de vigas, que junto com esse fundamento sustenta essa construção. A igreja é coluna e fundamento da verdade. Somos nós. Meus amados, tudo que está acontecendo no mundo, só nós achamos estranho. Só nós olhamos para aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo ensinado ali fora. Pelo amor tudo pode, não é? Podemos tudo pelo amor. Todas as coisas contrárias, nós sabemos os princípios de família, todo mundo está achando normal. Só a igreja, coluna e fundamento da verdade. Só nós para guardarmos aquilo que é verdade. Só nós para pregarmos a verdade. Ninguém mais está estranhando nada. Tudo está se tornando normal. Mas por que nós sabemos que não é normal? Porque nós somos coluna e fundamento da verdade. Você é coluna e fundamento da verdade dessa terra. As pessoas olham para você, o jeito que você vive, e falam, mas ainda tem gente que vive assim? Tem. Pessoas que são coluna e fundamento da verdade. Nós somos. As pessoas têm que olhar para a minha família e falar assim, nossa, mas ainda tem esposa que honra o marido assim, marido que serve a esposa desse jeito, filhos educados assim na casa de Deus. Sim, existe, porque nós somos coluna e fundamento da verdade. Amém. Essa casa em Taubaté, casa de paternidade, é coluna e fundamento da verdade nessa terra. Isso fala das nossas vidas, isso fala da vida de vocês. Nós somos colunas jovens, somos jovens. É difícil ser jovem adolescente nesse tempo. Eu sou líder de jovem adolescente há 15 anos. Eu sei bem o bombardeio que vocês têm recebido. Como é difícil estar na escola. Como é difícil estar na universidade. Como é difícil andar na contramão de tudo que está acontecendo. Guarda essa palavra no coração de vocês, no Espírito. Vocês são coluna e fundamento da verdade. Amém. Coluna e fundamento. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, há uma reserva moral sobre a terra. Aleluia. Diante de tanta imoralidade, pensa o que é uma reserva. Está faltando comida. Só José tem lá uma reserva. Vai lá, vai ter que comprar do José do Egito. Vai faltar, estoca. Vai começar a pandemia, está vindo o vírus. Você tinha que enfrentar filas no mercado, porque as pessoas queriam estocar comida, porque achavam que ia faltar comida. Quem tinha dinheiro, né? Quem podia, foi lá e te via pela televisão, aquelas filas, estocando comida para quê? Para ter reserva de comida. Entende? A igreja é a reserva moral da terra. Gente, a sociedade não dá conta desse nível de pecado. Isso é falível em si mesmo. Ninguém vai aguentar.
As pessoas olhavam para as outras e falavam assim: isso não funciona, isso cansa, isso adoece. Nós somos uma geração, somos de 44 anos, nós somos uma geração que era chique ser fumante. Era chique fumar. Quem fumava tinha status. Hoje é chique fumar, não é mais. Isso se acabou em si mesmo. Faliu em si mesmo esse conceito, porque leva para a morte. Você entende? A gente fica aterrorizado com o que está acontecendo. Vai falir em si mesmo. Aleluia! Vai falir em si mesmo. E aí vai faltar água, vai faltar comida. Não dá para viver assim. Isso não dá em nada, isso é morte. Nós não geramos filhos, nós morremos em nós mesmos. Mas está faltando uma verdade. Há uma reserva da moral. E aonde está? Só na igreja de Cristo, que sustentou a verdade em todo o tempo. Nós somos a reserva moral da terra, guardiões da verdade. Nós somos guardiões da verdade. E o Senhor cuida de nós, porque Ele é responsável por essa obra. É dele. Nós tivemos o privilégio e a honra de sermos incluídos, mas a responsabilidade é toda dele. Ele não perdeu o controle da humanidade. Aleluia. Pode ficar tranquilo. Amém. Pode ficar. Já esteve pior. Já tivemos em Sodoma e Gomorra. Já teve, o dilúvio teve que acabar de tudo, de tanta imoralidade. Já tivemos desse jeito, meu amado. Deus nunca perdeu o controle da terra. Se só tiver um, se só tiver 30, se só tiver um, tá bom, eu não vou destruir por causa disso. Sempre teve uma reserva moral. Deus falou assim: eu desisto da criação, mas tinha um justo sobre a terra, não é? Dá para começar tudo de novo comigo, entende? Nós não somos uma pessoa, nós somos um só corpo sobre a face da terra. Só temos um cabeça, somos uma pessoa só sobre a face da terra, um corpo. Um corpo, somos muito mais do que Noé, muito mais do que Moisés, muito mais do que Abraão. Nós temos o Espírito Santo habitando, nós nos tornamos o corpo de Cristo sobre a face da terra. Nós somos guardiões, é a reserva dessa moral. E nós somos incluídos nisso. Deus não perdeu o controle. E nós temos o privilégio de termos sido incluídos. Você foi incluído nisso, meu amado. Você foi incluído nisso. Não permita voltar novamente ao jugo da escravidão. Verdadeiramente fomos livres, regenerados, nascidos de novo, para santificar e sarar a terra. Não permita ser contaminado e voltar para o jugo. O pecado não é para só te separar da presença do Pai. O pecado é para que você deixe de ser um libertador e volte a contaminar a terra. Ouça a pastora, a guerra é por território, sempre foi. Hoje nós vamos pegar espadas e lanças e guerrear pelo bairro tal, como antigamente, né? Aqui nós vemos a palavra. O povo de Deus vai conquistar o Crime. Agora vamos conquistar o Bonfim. Agora vamos invadir Tremembé. Não, agora isso tudo eram figuras. Tudo o que acontecia no natural, no Velho Testamento, é sombra do que acontece no mundo espiritual, no Novo Testamento, no presente pacto que nós estamos. É tudo hoje uma guerra espiritual, é uma guerra por cultura. Hoje o território é invisível. Hoje o território é cultural. Hoje é a mente de Cristo contra a mente da escravidão de Satanás. Hoje não é um território físico. Hoje o que o inimigo quer é a sua cabeça. São os seus valores, são os seus princípios. Hoje a guerra é por um território cultural. Jesus veio vencer o pecado, mas tudo bem. A criatura vai viver num jugo de escravidão, porque eles pensam como escravo, porque eles vivem como escravo, porque eles me servem como escravo, porque eles amam o pecado. A guerra é de cultura. O pecado foi vencido na cruz, mas eu vou ensinar o povo, a criatura a viver da minha maneira. E eles vão querer abortar. Eles vão querer se dar em casamento, homens com homens e mulheres com mulheres. Eles vão escolher o pecado. Eles vão escolher se degenerar. A guerra é por cultura. Nós somos a reserva moral da terra.
A guerra tem uma cultura e nós somos embaixadores da cultura do reino de Deus na terra. Nós representamos a cultura do céu na terra. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Olha para o teu irmão e fala: você é embaixadora desse reino da terra. Já veio. Já veio. Já veio o reino de Deus. Aonde nós chegamos é chegado o reino de Deus. João Batista falou: chegado o reino de Deus. Chegou. E habita em nós. Aonde nós nos manifestamos é manifesto as evidências do reino de Deus: justiça, alegria e paz. Amém. Nós evidenciamos que o reino de Deus chegou. Somos embaixadores de uma cultura para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu orar para você. Coloque-se de pé. Somos verdadeiramente filhos de Deus. E eu quero pedir ao Espírito Santo que te guie. Que você seja manso a Ele. Esse final de semana eu estou pregando sobre ser manso ao Espírito Santo. O Espírito Santo me dá uma palavra sobre isso. Hoje Ele me fala sobre isso. Ser manso ao Espírito. Não se debata. Não se debata com Ele. Seja manso a Ele. Ele quer te guiar. E Ele mesmo é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te guiar nele mesmo, a partir dele mesmo, para ele mesmo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele quer te guiar a partir dele mesmo. Deixa ele guiar esses teus passos. Deixa ele te ensinar como um bebê. Deixa ele te dizer: mas eu sou velho de crente. Permita ser desconstruído de algumas coisas. Você foi conectado a uma casa que tem uma visão muito ampla do reino de Deus. Permita ser desconstruído de algumas coisas, de alguns conceitos. Permita que o Espírito Santo te ensine coisas novas. Permita ser impartido, cheio de uma visão do reino de Deus. Permita ser manso. Permita ser manso a voz daquele que quer te guiar por caminhos de paz e não de mal, para dar o fim que Ele mesmo deseja. Os planos dele são de paz, não são de mal, o fim é o que Ele deseja. Ele quer te guiar por caminhos retos, que não sejam tortuosos, que você não fique o tempo todo recalculando a rota. Como um GPS que você é o caminho que traz de volta, Ele vai sempre te trazer de volta, mas Ele quer te levar por caminhos retos, sem precisar recalcular rotas, sem precisar perder tempo. Ele quer te levar por caminhos retos. Esses caminhos passam por verdade, esses caminhos passam por transparência, por andar em luz, por andar em retidão. Que o Espírito Santo te transforme, te edifique a estatura do varão perfeito a cada dia, para que você seja sal da terra e luz do mundo. Que você ande pelo caminho com C maiúsculo, e você se torne o caminho para que outras pessoas andem a partir da sua vida, para que outras pessoas possam conhecer a pessoa do caminho e caminhem neste caminho através da sua vida. Espírito Santo de Deus, eu oro nesta manhã para que essas pessoas que aqui estão recebam a semente dessa palavra e que a cada dia possam ser livres. Que ninguém volte ao jugo da escravidão. Essa casa tem um propósito de ter fincado suas estacas na terra de adoradores. E eu declaro em nome de Jesus que há um povo aqui sendo formado. E que esse povo segue um processo rápido, contínuo de amadurecimento, e nada vos tirará deste caminho e deste processo. Que ninguém seja devolvido ao jugo de escravidão, para que vivam como livre e que contaminem a terra com essa liberdade, essa santidade. Que essa casa cumpra esse propósito de regenerar a terra,
que pessoas regeneradas, pessoas livres, pessoas que vivem em santidade possam contribuir com a santificação, com a regeneração de Taubaté. Que esse propósito se cumpra. Eu declaro na igreja relevante sobre essa terra, conectado com aquilo que Deus quer fazer nessa terra. Há um propósito específico sobre Taubaté, ser uma terra de adoradores. E eu declaro que a casa de paternidade vem para contribuir com a visão que o Senhor deu para essa cidade. Muitos nessa terra vão entender essa palavra, mas o Espírito Santo fala comigo que vocês, a visão veio de outra terra para se conectar àquilo que Deus está fazendo, porque essa casa entende aquilo que Deus está fazendo sobre a face da terra. E Deus trouxe uma porção da casa de paternidade para Taubaté, porque essa casa é capaz de receber a semente e entender a obra de Deus nesta cidade. Muitos do que aqui estão não podem compreender o que o Senhor quer fazer nessa terra. E o Senhor conecta uma visão lá do presente a este lugar, porque é capaz a essa cidade de entender o mover de Deus para esse tempo, para essa geração. E vocês são peça da parte de Deus para esse tempo, nessa cidade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Guarde os teus caminhos e não negocie a liberdade que custou a vida de um inocente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu falar algo da parte do meu livro, do meu pai. Nós estamos nessa cidade para servi-los em amor. Nós somos uma casa que temos uma palavra que não podemos esconder em território. Nós temos que servir as outras casas. Sem mudança de placa, mudança de dominação, nós só servimos. Então vocês têm uma casa que está nessa cidade há muitos anos e que está aqui à disposição para servir em amor essa casa e essa visão. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Que bênção, queridos. Amém. Eu vou pedir só mais 10 minutinhos. Eu preciso liberar uma palavra sobre a sua vida. Estamos em tempo de Rosh Hashanah. Podem se assentar. Eu só vou pedir mais 10 minutinhos para poder te liberar nessa manhã abençoada. E enquanto a pastora ministrava, eu não tinha como não fazer links espirituais com esse tempo que nós estamos vivendo. A Igreja Casa de Paternidade, nós temos a visão G12, nós temos a visão da filiação do Pai, o Deus eterno, e nós também temos o entendimento de trazer a restauração, restaurar princípios bíblicos. Muitas pessoas confundem. Vocês fazem festa de judeus? Vocês estão judaizando? Não, nós estamos resgatando princípios bíblicos que ao longo dos anos foram se perdendo. Hoje nós vivemos de acordo com o calendário romano e muitas culturas, por conta da globalização, nós acabamos sendo influenciados. A pastora falou sobre isso, a terra contaminada. A igreja de Cristo se contaminou ao longo de centenas de anos. Mas as festas bíblicas foram festas que começaram no Antigo Testamento, no Velho Testamento, mas que o próprio Jesus valorizava. O próprio Jesus, a família de Jesus, eles comemoravam as festas bíblicas. Quando Jesus nasceu, a família dele estava indo em direção a Jerusalém para comemorar uma festa bíblica. Então nós, como cristãos, precisamos resgatar as festas, porque assim como nós vivemos em ciclos, né? Começa ano, termina ano. A pastora falou sobre isso. Por tantas vezes nós achamos que nós já estamos vivendo dias terríveis, já vivemos dias piores. A pastora falou, a pastora lembrou disso, nós já vivemos dias piores. Mas Deus sempre tem algo novo. Então nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que Deus já nos ensinou, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para que possamos nos posicionar. E
Nós estamos então entrando em Rosh Hashanah. De acordo com o calendário bíblico, é o primeiro dia, o primeiro mês do ano. E não tem como, nós estamos vivendo como um país, um período eleitoral. Eu não sei você, mas eu estou com muitas expectativas. E assim como nós criamos muitas expectativas na virada de ano, entre dezembro e janeiro, você vive num tempo que você fica reflexivo, não é verdade? Em dezembro, geralmente a gente não reflete sobre o ano que passou. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? E quando entra no novo ano, quais são as expectativas? Nesse ano eu serei saudável? Quem nunca? Nesse ano eu farei dieta? Quem nunca? Esse ano eu vou estudar mais, eu vou aprender uma língua nova, eu vou procurar um melhor emprego, não é verdade? É um tempo de reflexão. E eu te convido a, ao invés de fazer isso só no final do ano, do nosso final do ano, do calendário romano, que é importante também, mas que você possa fazer agora, porque dentro do ciclo bíblico, dentro da atmosfera espiritual, nós estamos caminhando para um novo ano. Queridos, nós acabamos de terminar, já que nós estamos iniciando, nós acabamos de terminar o ano antigo, o ano velho. Dentro da Bíblia, do calendário bíblico, esse período de Elul que nós terminamos agora, foi o mesmo período em que Moisés esteve no monte com o Senhor recebendo os mandamentos. A pastora pregou sobre os tempos ruins que nós já vivemos. E eu me lembrei de que Deus também estava prestes, depois que o povo fez o bezerro de ouro, Deus estava arrependido e estava prestes a exterminar o povo. Mas Moisés foi o resgatador. Moisés subiu ao monte novamente para orar ao Senhor e clamar para que o Senhor não acabasse com o povo, para que o Senhor perdoasse o povo. E assim Deus fez, Deus teve misericórdia do povo. E Deus renovou então uma nova estação, Deus deu uma nova oportunidade. Nós estamos nesse período então entrando no novo ano. Você às vezes não percebeu, não sabia, mas Deus acabou de renovar sobre você o perdão, o amor, a graça. E você está aqui porque Deus está te proporcionando um novo ano. Amém? Amém. Você está aqui, hoje nós estamos comemorando o início de um novo ano bíblico. Estamos num novo começo. Deus tem novas coisas para nós. Deus tem novas coisas para nossa nação. Amém? Eu creio. E nós precisamos tomar posse. Nós precisamos nos posicionar. E os elementos da ceia, aqueles que como toda festa, as festas dos judeus também são regadas de alimento, né? E nós temos aqui o suco de uva representando o vinho, nós temos o pão, nós temos a maçã com o mel. Cada alimento desse traz algo para as nossas vidas, deve trazer à nossa memória novas expectativas, novos sonhos, renovação de votos com o Senhor. E nós precisamos nos posicionar, porque esse é um novo tempo. E em Rosh Hashanah, no novo ano, nós desejamos um ano bom para você. Que nesse ano você possa prosperar. Que nesse ano você possa alcançar as bênçãos de Deus para a sua vida. Que nesse ano você possa se posicionar em carregar os mandamentos do Senhor, sermos terras férteis. Daqui a 10 dias nós estaremos entrando em Yom Kippur. E Yom Kippur é o dia do perdão. É quando nós que temos o entendimento da libertação que nós temos e do perdão que nós já recebemos em Cristo, nós oramos pedindo perdão pelo pecado dessa terra. Estamos no meio das eleições, é tudo junto e misturado. Nós precisamos entender a atmosfera espiritual que nós estamos para tomar posse desse território. Amém? Amém? E você precisa entender e se posicionar. Então que nesse ano, você entre nesse ano
recebendo da parte do Senhor, crendo de que Deus tem algo bom para a sua vida, Deus tem algo novo para a sua história, Deus quer restaurar sobre a sua vida promessas, tudo aquilo que foi perdido, tudo que foi esquecido, que nesse ano você possa alcançar. Amém? Amém. Vamos orar. Se coloque de pé. Todos os elementos dessa ceia são doces. Nós temos o pão doce. O pão nesse ano, nesse período, ele é feito no formato redondo, porque representa justamente um novo ciclo. A maçã com mel, que seja um ano doce, que seja um ano bom. Nessa semana, nas células, vocês estarão estudando sobre esses elementos, vocês estarão estudando um pouco mais sobre isso. Aproveite esse tempo para refletir, reflita e comemore aquilo que Deus já tem feito na sua vida. Comemore os milagres que você já viveu, tudo aquilo que você já experimentou. Receba a força do Senhor para que você entre nesse novo ano com as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Duas coisas. A primeira é que ontem à noite a gente está vivendo 24 horas de adoração lá em Resende. Ontem à noite a pastora chegou para mim, eu estava sentado, já cansado fisicamente. Ela botou a mão na minha cabeça e ela disse: o Senhor traz para você um renovo sobre a sua vida. E esse renovo que os nossos pastores liberam sobre a minha vida, eu libero sobre a vida de vocês nessa manhã.